O primeiro serviço internacional da renovação nasceu nos Estados Unidos, nasceu na cidade de Ann Arbor. E quem foi o primeiro diretor foi Ralph Martin. Ele que criou esse serviço. Então funcionava no porão da casa dele. Olha só, mano. Entendeu? Inclusive, eu e o padre Douglas Pinheiro, nós fomos na casa do Ralph e nós dormimos lá, acho que uns 2 dias. Eu fiquei num quarto e o padre Douglas ficou exatamente onde era o escritório da renovação, né? Ele dormiu ali. Olha só, mano. Ele dormiu ali, onde era. Ralph é anterior ao que aconteceu em Pittsburgh. E depois logo ele sucede isso. Eu acho que essa história nós precisamos contar hoje, porque aqui começa um dos grandes mitos, né? A renovação nasceu do movimento pentecostal. Sim e não. Sim e não. Uhum. A renovação carismática nasceu do Cursilho de Cristandade, que é um movimento católico que nasceu na diocese de Mallorca, na Espanha. Esta é a origem da renovação, né? Mas assim, vamos colocar esses pressupostos que eu acho que são importantes. Certo. Então, nós estamos chamando de infiltração protestante, algumas pessoas estão chamando de infiltração protestante, uma das únicas espiritualidades na igreja que tem um serviço erigido pela Santa Sé para divulgá-la. Uhum. Eu não conheço, com todo o amor e respeito a outras espiritualidades, eu não conheço um único serviço erigido pela Santa Sé para divulgar a espiritualidade. Então, a partir desse ponto, acho que é interessante a gente enfatizar uma coisa, né? O movimento carismático está com a igreja. Então, se você diz que está com a igreja em sua totalidade, você tem que aceitar isso, a menos que você seja seletivo naquilo que você diz estar com a igreja. Exatamente. Né? Então é bom isso deixar muito claro, né? Nada do que acontece hoje enquanto movimento carismático está alheio, né, à igreja oficialmente falando. E graças a Deus, isso pode ser dito da renovação desde o início dela. A renovação se relacionou com todos os papas, de Paulo VI a Francisco. E todos eles acolheram e incentivaram a renovação. O primeiro encontro do Papa Paulo VI, quem introduziu a renovação carismática ao Papa Paulo VI foi o cardeal Leon Joseph Suenens, que era cardeal de Bruxelas. Ele foi um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. Né? E Suenens, ele ouve falar do que está acontecendo nos Estados Unidos por meio de uma teóloga que participou do Concílio Vaticano II, uma teóloga chamada Verônica O'Brien, que era muito amiga de Paulo VI e amiga do cardeal Suenens. E ela foi uma das primeiras a fazer experiência carismática. E ela fez, e ela disse, eu preciso que você vá aos Estados Unidos para ver o que está acontecendo lá. E ele vai. E é muito engraçado isso, porque ele vai em 1972. Ele como na época não tinha redes sociais, internet, essas coisas, ele vai meio que ele assume outro nome. Ele se apresenta como Padre Michel Daubois, que veio da Bélgica e que quer conhecer a comunidade. A primeira comunidade que surgiu... Exatamente. A primeira comunidade que surgiu da corrente de graça carismática, que é a comunidade Palavra de Deus, em Ann Arbor. Olha só, cara. Que foi fundada por Ralph Martin, Steve Clark, Gary Roth e Jim Kavner. Esses 4 irmãos. Esses 4 fundaram a primeira comunidade em Ann Arbor, lá no estado de Michigan. E o cardeal vai, né, como Padre Michel Daubois, e participa de tudo. Conversa com as pessoas, celebra a missa para eles, sabe? Ele fica ali... Na miúda. Exatamente. Aí quando chega, acho que depois de 2 semanas, ele chama o Ralph e o Steve e diz assim, eu preciso pedir perdão para vocês, eu não sou o Padre Michel Daubois, né? Eu sou o cardeal Leon Joseph Suenens, eu sou arcebispo de Bruxelas. Eu fui um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. Que demais, cara. O lema do meu, né, brasão, né, episcopal é no Espírito Santo. Por toda a minha vida eu procurei
o mover do Espírito de Deus. E eu encontrei aqui.